Enquanto os dois riam de um programa bobo na televisão, Renato se virou para Rita e a pediu em namoro. Rita, surpresa, sorriu e respondeu que aceitava ser sua namorada. Os dois se beijaram. Antes de começarmos, já aperte o botão de gostei. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Renato era um jovem muito alegre e extrovertido. Ele havia crescido com a mãe, Carolina, e sempre tinha tido um relacionamento muito bom com ela. Renato sempre tinha sido um estudante dedicado e sua mãe tinha muito orgulho dele. Os seus pais haviam se separado quando Renato ainda era criança. Apesar de ter sido uma separação tranquila, o pai de Renato se tornou cada vez mais ausente na vida do filho, até sumir completamente. Carolina ficou triste com essa atitude do ex-marido, mas decidiu que focaria todos os seus esforços em Renato, e não deixaria espaço em seu coração para tristeza. Sendo assim, Carolina e Renato formavam a dupla de mãe e filho mais unida e feliz do que o que muita gente já tinha visto. Eles sempre saiam para parques, para shoppings e para todos os encontros escolares. Carolina era a única mãe que insistia em ir até mesmo nos passeios escolares em que não eram permitidos os pais. Ela fingia que concordava com as normas, mas assim que o ônibus cheio de alunos partia, ela ia atrás, dirigindo seu carro e seguindo a exclusão. Assim que chegava nesses passeios, ela acenava de longe para Renato, fazia uma careta engraçada, que fazia o filho rir e, quando se certificava que tudo estava bem, ela se despedia do filho e voltava para casa. Apesar de ser presente, ela não queria ser uma mãe grudenta e invasiva. Ela sabia que se fosse assim, apenas afastaria Renato ao invés de aproximá-lo dela. Sendo assim, Carolina era conhecida na sala de aula de Renato como a mãe divertida do rolê. Quando Renato disse para ela que esse era seu apelido, ela perguntou se isso era uma coisa boa. E ficou feliz quando Renato respondeu que sim. Conforme Renato crescia, ele foi percebendo que todo aquele esforço que a mãe fazia, era para compensar a ausência de seu pai. Ele então não perdeu tempo, e começou a dizer para a mãe, em várias ocasiões, o quanto a amava. Ele dizia que ela era uma mãe incrível, e que valia por pai e mãe. Ele fazia de tudo para Carolina se sentir bem, e Carolina fazia a mesma coisa. Sendo assim, Renato nunca se sentiu abandonado, mesmo com seu pai tendo ido embora há anos. Carolina era professora do ensino médio, então tinha uma paciência quase infinita. Ela ficava horas em casa corrigindo provas e atividades, e depois ainda lia vários livros com o filho. Renato gostava tanto daqueles momentos com a mãe, que mesmo quando aprendeu a ler ainda gostava que a mãe lesse para ele. Por causa disso, a leitura tornou-se um hábito em sua vida. Conforme Renato crescia, o que não mudava era o seu prazer por estudar. Ele era muito inteligente, e se saía bem em todas as matérias. Mas, a matéria que ele mais gostava era arte. Ele adorava o tempo em que tudo o que ele precisava fazer era criar desenhos usando tintas, lápis, canetas ou seja lá o que for. Ele gostava das aulas em que os professores ensinavam as origens das obras de arte, os artistas mais famosos e a sua influência para o mundo. Mas, o que amava fazer, era criar os seus próprios desenhos e personagens. Renato gostava tanto dessas aulas que até mesmo ficava além do horário para conseguir terminar seus desenhos. Ele começou a focar sua atenção totalmente nessas aulas. Suas notas na matéria de artes começaram a aumentar, enquanto as suas notas em outras matérias começaram a cair. A sua mãe foi chamada na escola para que ela e a diretora pudessem conversar sobre o que estava acontecendo. Carolina primeiro ouviu o que a diretora tinha a dizer. Ela logo entendeu o que estava acontecendo. Ela então disse à diretora que também era professora e que já tinha visto casos assim. E que poderia ter várias causas. Mas, pela descrição, apenas parecia que o filho estava focando muito em uma aula e esquecendo das outras. Ela disse à diretora que conversaria com ele em casa e a diretora aceitou. Em casa, Carolina conversou com o filho, e perguntou por que ele estava com notas tão baixas, então suas suspeitas se confirmaram. Ele tinha escolhido a aula de artes como a sua preferida e estava investindo seu tempo e concentração apenas nela. Carolina então explicou ao filho que era ótimo que ele gostasse da aula, mas que tudo na vida deveria ter equilíbrio. Renato entendeu, se desculpou com a mãe e avisou a ela que iria melhorar. Porém, conforme os dias foram passando, Carolina percebeu que o filho desenhava muito bem. Ele até tinha criado a sua própria revista em quadrinhos, com personagens originais.
Ela então entendeu que aquele era um comportamento que ela deveria estimular. Carolina perguntou ao filho se ele gostaria de ir a um curso de artes, onde poderia aprender mais sobre desenho e focar na matéria que mais lhe interessava. Animado, Renato disse que gostaria. No curso de desenho, Renato se sentia em casa. Ele rapidamente fez amigos, e era muito esforçado. O professor do curso dizia a ele que ele tinha muito talento e que deveria tentar seguir na carreira de desenhista ou qualquer outra que incluísse arte. Renato ficava cada dia mais apaixonado por desenho e decidiu que era isso que queria fazer pelo resto da vida. Quando se formou no ensino médio e terminou o curso de desenho, Renato começou a trabalhar. Ele sonhava que assim que terminasse o curso conseguiria um emprego em alguma área de artes, mas não foi isso que aconteceu. Sua cidade era pequena, e não havia grandes empresas que funcionassem ali. O que Renato conseguiu foi um emprego como caixa de farmácia. Ele ficou frustrado no começo, mas sua mãe o animou. Ela disse que no começo era assim mesmo, nenhum grande artista começava a sua carreira com grandes sucessos. Primeiro, eles precisavam juntar dinheiro trabalhando em empregos mais comuns. Com isso, Renato não se deixou abater. Ele trabalhava na farmácia, mas na hora de seu almoço ele sempre olhava nos sites de emprego se alguma empresa estava contratando estagiários na sua área. Durante alguns meses nada apareceu. Mas, certo dia, um anúncio chamou a sua atenção e estavam contratando estagiários a partir de 18 anos, que tivessem terminado o curso de desenho. Renato tinha 21 anos e tinha completado o curso, a vaga era perfeita para ele. Mas, a vaga era em outra cidade. Ele ficou triste por um momento, mas se lembrou do que sua mãe lhe disse, para não o deixar desanimar. Ele então bolou um plano, iria trabalhar ali na farmácia até juntar o dinheiro da passagem, e o dinheiro do aluguel de alguns meses. Então, iria mudar de cidade. Ele torcia para que, até lá, ainda estivessem contratando. Renato contou à mãe os seus planos. Ela disse que o único problema de seu plano era que ela iria morrer de saudade. Ela então abraçou o filho, disse que o apoiava em sua decisão e que tudo iria dar certo. Renato trabalhou durante um tempo e, após 3 meses, ele tinha quase o dinheiro total para sua empreitada. Para não viajar à toa, ele entrou e se candidatou à vaga, e fez uma entrevista à distância, pelo computador mesmo. A resposta veio depois de 2 dias. Ele passou na entrevista e conseguiu a vaga. Ele recebeu essa resposta enquanto estava no seu horário de almoço do trabalho, e quase se engasgou enquanto almoçava. Ele não comentou nada no trabalho. Mas, assim que chegou em casa, ele contou para a mãe. Carolina estava sentada, de cabeça baixa, corrigindo provas de seus alunos. Assim que ouviu essa notícia, ela levantou a cabeça, olhou para o filho e abriu um sorrisão. Ela gritou de empolgação, correu até ele e o abraçou. Os dois, abraçados, felizes, pulavam e gritavam de felicidade. Renato então contou à mãe que ainda não tinha o dinheiro completo para a viagem, e para conseguir se estabelecer na nova cidade. Carolina deu o restante do dinheiro para o filho, lhe deu um beijo na testa e o desejou boa sorte. A despedida foi muito difícil e tanto Renato quanto Carolina choraram muito. Renato chegou à cidade grande e à primeira vista ele estranhou muito. Tudo era muito diferente, o ritmo do lugar era mais rápido, com pessoas apressadas andando de um lado para o outro. Renato ficou um dia inteiro andando de um lado para o outro, procurando um lugar em que pudesse alugar por um preço baixo. Foi difícil, mas ele encontrou. Era um lugar menor e mais caro do que ele esperava, mas foi tudo o que conseguiu. Renato aproveitou o primeiro dia para se estabelecer no novo local. Ele não tinha muitas coisas, na sua maioria eram roupas, itens de higiene pessoal e diversas folhas com os seus desenhos. Ele tinha levado os desenhos para usar como portfólio, e mostrar o seu talento. Ele comeu e foi dormir. No dia seguinte, teria um dia cheio. O dia amanheceu, Renato se arrumou e foi até o novo emprego. Chegando lá, Renato logo se admirou com o lugar. Ele achou engraçado que na frente da empresa tinha uma fonte, ele nunca tinha visto aquilo. Do lado de dentro, a empresa era enorme. Na recepção, havia 3 recepcionistas, o lugar era todo muito bem decorado e nos cantos havia plantas, que eram o único verde do local. Renato achou tudo muito bonito. Ele então foi até a recepção, apresentou seus documentos e disse que era o seu primeiro dia.
A recepcionista deu a ele um crachá, o avisou para encostá-lo na catraca e subir até o quarto andar. Chegando lá, havia algumas pessoas conversando em uma sala. Renato entrou e se apresentou, e todos o receberam com um sorriso. As pessoas deram as boas-vindas a ele e começaram a apresentar o lugar. Foram até o refeitório, a área aberta e a sala onde Renato trabalharia com os outros desenhistas. Ele agradeceu, se acomodou, e começou a trabalhar. Como era o seu primeiro dia, a maior parte do tempo foi mais para conhecer os sistemas que usaria nas tarefas que seriam atribuídas à sua equipe durante a semana. Renato adorou. Assim que voltou para casa, ele ligou para a mãe. No telefone, Carolina disse a Renato quanto estava feliz por ele, e disse que sabia que em breve ela veria o trabalho dele na televisão. Renato sorriu e agradeceu por todo o apoio que a mãe sempre deu a ele. Os meses que se seguiram foram ótimos. Renato adorava o trabalho, e até conseguia enviar dinheiro para a mãe. Apesar de ela dizer que não precisava. O trabalho estava indo muito bem, tanto que Renato até tinha pensado em sugerir um novo projeto à empresa. Um projeto de histórias em quadrinhos para crianças. Ele havia feito uma pesquisa na internet, e não havia nenhuma ideia parecida com a sua. A história falava sobre um menino que precisava vencer os seus medos para mudar de planeta e resgatar o seu amigo perdido. Ele tinha usado a sua experiência de vida, que foi o medo de mudar de cidade. E juntou com algo que crianças gostavam, que eram super-heróis e planetas distantes. Ela tinha esperanças de que aquele quadrinho poderia fazer sucesso, pois se lembrava do quanto gostava de histórias fantásticas quando era criança. Mesmo muito confiante, Renato sabia que o projeto poderia parecer um pouco inusitado, e diferente dos atuais projetos da empresa. Então preferiu esperar até que completasse mais de 1 ano na empresa. Assim seria mais provável que aceitassem. Mas, não era só o trabalho que o deixava feliz e o motivava, ele tinha conhecido alguém. Há algumas semanas, Rita, uma funcionária da empresa que trabalhava no mesmo setor que Renato, tinha se aproximado dele na hora do almoço. Os dois conversaram bastante e Renato descobriu que Rita também vinha de uma família de cidade pequena. Mas, ela tinha se mudado para a cidade junto ao seu irmão, que estava terminando a faculdade de Direito. Renato tinha adorado conversar com Rita. Os dois tinham saído da casa dos pais em busca de realizar os mesmos sonhos, e gostavam dos mesmos filmes. Quando o horário do almoço terminou, Renato perguntou a ela se ela queria sair qualquer dia. Eles poderiam ir até uma loja de quadrinhos nova que tinha aberto ali perto, há pouco tempo. Feliz, Rita aceitou. Renato sentia que sua vida estava progredindo, e sentia que estava cada vez mais perto de realizar o seu sonho de conseguir publicar os seus quadrinhos. Ele ligou para a mãe, ansioso para contar tudo a ela. Quando ele contou sobre Rita, Carolina disse que estava muito feliz por ele. E que ele merecia tudo de bom, pois era um ótimo homem. Embora ela estivesse dizendo coisas positivas, Renato percebeu que a voz da mãe estava diferente. Ela parecia rouca. Ele então perguntou à mãe se estava tudo bem. Ela respondeu que sim. Apenas estava resfriada, o clima tinha esfriado e uma virose havia acometido as pessoas da cidade. Preocupado, Renato disse que iria visitá-la no final de semana. Carolina disse que era melhor não, ela não queria que ele ficasse doente logo agora que estava conquistando tantas coisas em sua vida. Ela disse que assim que estivesse melhor, ela iria visitá-lo. Contrariado, mas sem querer insistir para não aborrecer a mãe, Renato aceitou. Antes de desligar o telefone, Carolina disse ao filho que estava orgulhosa dele e que o amava. Renato respondeu à mãe que amava também. Uma semana depois, enquanto estava no trabalho, conversando com Rita sobre o andamento de um projeto, Renato recebeu uma ligação. Ele atendeu e Rita o viu ficar pálido. Rita segurou Renato pelos braços e o acompanhou para fora, enquanto ela chorava inconsolável depois de receber a notícia que a mãe havia falecido. Renato foi para sua cidade natal, para o enterro de sua mãe. Rita tinha se oferecido para acompanhá-lo, e ele aceitou. Os médicos disseram que Carolina já sabia da doença, mas que não queria preocupá-lo. Os médicos disseram que ela falava dele o tempo todo, do quanto tinha orgulho dele. A dor que Renato sentia era tão grande, que ele achou que nunca fosse passar. Após a cerimônia do enterro, Rita contou a Renato que também havia perdido os seus pais, há muito tempo, quando ela e seu irmão ainda eram crianças. Ela disse que foi horrível. Mas, com o tempo, a dor deu lugar à saudade.
Renato e Rita acertaram tudo o que precisava ser feito após o enterro, e então voltaram para a cidade em que moravam. Os dias que se seguiram foram horríveis, mas Renato agradecia por ter Rita ao seu lado. Ela tentava, a todo tempo, fazê-lo sorrir, e dizia que estava ao seu lado para apoiá-lo. Renato agradecia por tê-la ao seu lado. Quando completou um ano na empresa, Renato finalmente decidiu expor o seu projeto e oferecê-lo à empresa. Rita já tinha visto o projeto, tinha adorado e o incentivou a apresentá-lo. Ela disse que tinha certeza de que seus chefes adorariam. Renato então marcou a reunião com seus chefes e apresentou o seu projeto. Ele mostrou, em sua apresentação, o que era o projeto. O público-alvo que ele visava atingir, que eram crianças, o custo que seria fazer uma primeira leva de impressão, para teste e os motivos pelos quais ele acreditava que a sua ideia tinha potencial. Após a reunião, seu coração batia acelerado, mas ele tinha percebido, pelos rostos de seus chefes, que eles haviam gostado da ideia. Seus chefes então disseram para Renato sair, pois eles iriam analisar a ideia, e dariam a resposta até o final do dia. Renato saiu da sala, empolgado. Ele deu um abraço em Rita, e disse que achava que tinha ido muito bem. Durante todo aquele dia, ele ficou ansioso pela resposta, e ela chegou. Renato foi chamado para ir até a sala de seus chefes um pouco antes do horário de ir embora. Ele estava ansioso. Seus chefes disseram que a ideia era boa e que tinha muitas chances de dar certo. Renato, mal conseguindo segurar sua empolgação, sorriu. Porém, um de seus chefes disse que apesar de ser boa, sua ideia havia sido recusada. Renato perguntou o motivo, tentou entender o motivo daquela recusa, se a ideia era tão boa. Porém, um de seus chefes apenas disse que não iriam aceitar e que não havia nada mais a ser dito. Renato então saiu da sala, cabisbaixo. Do lado de fora, Rita perguntou a ele o que tinha acontecido, e ele respondeu que haviam recusado o projeto. Rita então abraçou Renato. Nos dias que se seguiram, Renato tentava ficar animado, mas estava chateado por não terem aceitado seu projeto. Ao voltar para casa tudo piorava. Ele costumava ligar sempre para a mãe, contar sobre o seu dia e perguntar sobre o dela. Mas, agora, sem ela, o silêncio em sua casa era difícil de tolerar. Ele costumava ligar a televisão, mas não podia aumentar muito o volume, pois os vizinhos reclamavam. Ele começou a se sentir incomodado. O tamanho da casa começou a incomodá-lo, e o trabalho e a solidão também. Mas, certo dia, ao voltar para casa, alguém bateu em sua porta. Quando ele abriu, era Rita. Sorridente, ela segurava uma garrafa de vinho e 2 taças. Ele se sentiu muito feliz em vê-la ali e a deixou entrar. Dentro de casa, os dois assistiram a filmes, bebendo vinho. Aquela foi a melhor noite que Renato teve em meses. Enquanto os dois riam de um programa bobo na televisão, Renato se virou para Rita e a pediu em namoro. Rita, surpresa, sorriu e respondeu que aceitava ser sua namorada. Os dois se beijaram. Renato ainda sentia muita falta de sua mãe, ele sentia vontade de contar tudo a ela. Porém, Rita sempre estava ao seu lado, consolando e escutando os seus desabafos. O namoro dos dois estava indo muito bem, e eles dormiam quase todas as noites juntos. Renato nunca imaginou conhecer alguém como Rita. Às vezes, ele pensava que nem merecia uma mulher tão boa. A vida parecia ter voltado aos eixos, quando Renato teve uma surpresa desagradável. Durante o intervalo comercial de um programa, ele viu os anúncios dos novos quadrinhos infantis, que seriam publicados pela sua empresa. Eram os seus quadrinhos. No dia seguinte, assim que chegou ao trabalho, Renato foi direto falar com os seus chefes. Ele os confrontou e disse que tinha visto a propaganda. Ele sabia que iriam lançar o seu quadrinho, e perguntou por que não havia avisado para ele. Ele era o criador. Um de seus chefes então disse que aquilo eram só negócios. E que os quadrinhos que seriam lançados eram só inspirados em sua ideia. Não a sua ideia propriamente dita. Renato se sentiu traído, ele não sabia o que fazer. A empresa o estava roubando e ele se sentia completamente lesado. Aquela situação fez tanto mal a Renato que ele começou a se sentir deprimido. Ele não conseguia mais comer e não conseguia dormir. Junto à frustração que sentia por ter sido lesado pelos seus próprios chefes, veio toda a dor do luto, que ainda era muito recente. Rita percebia o estado que o namorado estava,
cada dia pior. Ele parecia pálido, fraco e doente o tempo todo, e ela não sabia o que fazer. Ela tentou falar com o chefe, mas eles ameaçaram demitir ela e Renato se continuassem insistindo que a empresa havia roubado o projeto. Rita também estava sentindo raiva da empresa, e começou a se sentir enjoada. Ela ficou preocupada que estivesse doente e foi ao médico. Renato, em casa, sentia dor de cabeça o tempo todo. Se sentia triste o tempo todo. Então, ele desejou, com todo o coração, que tivesse forças para lutar por aquilo que lhe pertencia. Então ele ouviu batidas na porta. Era a Rita. Ela entrou, se sentou na cama, e ficou olhando para Renato, com um sorrisinho. Quando ele perguntou o que tinha acontecido, ela respondeu que tinha ido ao médico e que tinha descoberto algo. Algo importante. Renato se sentou ao seu lado. Preocupado, ele perguntou se estava tudo bem. Rita respondeu que tudo estava ótimo, pois ela estava grávida. Renato ficou atônito, ele se sentiu imensamente feliz. Ele abraçou e beijou Rita, sorrindo, dizendo que iriam ter um filho. Ele a beijou várias vezes e disse que a amava, e beijou a sua barriga. Renato recebeu a força que havia pedido, e essa força era o seu futuro filho. Ele e Rita planejaram entrar na justiça para conseguir os direitos do projeto. Rita contou todo o caso ao seu irmão, e ele aceitou ajudar. Renato e Rita então juntaram as provas necessárias e entregaram a ele. Quando os chefes de Renato e Rita descobriram o que eles estavam tramando, tentaram desencorajá-los. Eles disseram que o processo não ia dar em nada, e que era melhor desistirem. Porém, o casal se manteve firme e forte. Foram semanas difíceis. Os chefes começaram a dificultar a vida de Renato e Rita. Davam a eles projetos complexos e que requeriam que eles ficassem mais tempo ali na empresa. Mas, como esse tempo extra era apenas para terminar o projeto, não contava como hora extra. Então eles estavam recebendo a mesma quantia, mas trabalhando bem mais. Tudo aquilo não desencorajou o casal. A justiça seria feita. O irmão de Rita avisou que talvez ainda demorasse um tempo até conseguirem ter um caso completo para levar ao júri. Ele avisou que, mesmo com tantas provas, talvez, infelizmente, eles perdessem o processo. Aquela empresa era grande e tinha bons advogados. Então, o pior aconteceu, o irmão de Rita desistiu do caso, pois os advogados da empresa ameaçaram acabar com a sua carreira. Renato, vendo quanto toda aquela história estava mexendo com Rita, a deixando com dor de cabeça e enjoos, pensou em como poderia acabar com aquilo sem envolver outro advogado. Ele ficava horas pensando em formas de acabar com aquilo. Então, um dia, enquanto estava na cama com Rita, ele viu a barriga de sua namorada mexer. Rita estava dormindo, e Renato ficou observando aquilo. Era como se seu filho estivesse dizendo a ele que tudo ficaria bem. E foi nesse momento emocionante que Renato soube o que fazer. No dia seguinte, durante o trabalho, ele foi novamente conversar com seus chefes. Eles disseram a Renato que já estavam cansados daquilo e que os quadrinhos que eles publicaram não eram uma cópia de seu trabalho. Renato então disse que era verdade, eram uma cópia sim. E, por serem uma cópia, ele iria divulgar na internet todos os materiais originais, os seus materiais. Ele tinha arquivado os seus quadrinhos em suas contas online e em seu celular. Ele tinha trabalhado nas histórias durante muito tempo, e as datas estavam salvas nesses arquivos. Então, ao colocar na internet todos poderiam ver isso. E, assim, todos poderiam ver que sua própria empresa o havia roubado. Seus chefes ficaram em silêncio durante um tempo. Depois, um deles disse que aquilo não ia mudar nada. Mesmo que algumas pessoas acreditassem naquela história, nenhum advogado venceria os advogados da empresa. Renato disse que sabia daquilo. Mas que, mesmo se algumas pessoas duvidassem dele, algumas ainda iriam acreditar. A má fama iria se espalhar, e as vendas seriam prejudicadas. Todos ficaram em silêncio na sala. Até que um dos chefes declarou: "Eu já estou cansado disso tudo, e estou cansado de você. Vamos fazer um acordo, Renato, nós vamos desistir do projeto e tirar a propaganda do ar. Vai ser como se nunca tivéssemos cogitado lançar esse produto. Porém, em troca você vai pedir demissão. Não queremos mais você aqui, mas também não queremos pagar seu seguro trabalhista. Então, o que me diz?"
Renato não ficou surpreso com aquela proposta. Infelizmente, a cada mês que ficava naquela empresa ele percebia mais que não era um bom lugar. Era uma empresa enorme, de renome, mas que sempre abusava de seus funcionários, os forçando a fazerem horas extras sem pagar, e pedindo muito trabalho em um curto prazo para entrega. Então, considerando tudo aquilo, e sabendo que Rita ainda teria seu emprego, ele aceitou a proposta. Rita e Renato começaram a morar juntos, para diminuir gastos. Renato foi para o apartamento de Rita, que era mais espaçoso. Quando ele ficou desempregado, ele soube que precisaria se esforçar ao máximo para conseguir dinheiro. Seu filho iria nascer em breve, e ele precisava ter uma renda. Então, como não tinha nada a perder, Renato pegou uma parte do dinheiro de sua rescisão e imprimiu por conta própria alguns de seus gibis. Ele os vendeu no farol. Todos os dias ele saía bem cedo, e começava a oferecer os quadrinhos para todos os motoristas. Alguns dias ele não conseguia vender nenhum, e esses eram os piores dias. Mas, em alguns dias, ele vendia várias cópias. Ele sempre explicava aos motoristas que o dinheiro arrecadado ali era para o nascimento de seu filho. Rita sabia que ele estava vendendo no farol, e admirava a sua persistência. Ela disse a Renato que tudo ia dar certo, que ela podia sentir que ia dar. Certo dia, ele voltou para casa muito triste por não ter vendido. Ele mostrou as roupas molhadas e disse que além de ter sido um dia fraco nas vendas, ainda por cima ele havia sido chamado de vagabundo por um motorista que jogou um copo de suco nele. Rita o ajudou a se trocar, e disse para ele que aquele motorista apenas disse aquilo para se sentir melhor com seus próprios fracassos. Porém, Renato estava começando a temer o pior. Estava quase na data de nascimento, e ele ainda não tinha conseguido vender o suficiente. Ele pediu desculpas a Rita. Ela sorriu, e disse que ela tinha trabalho enquanto ele não vendia. Mas, que tinha certeza de que em breve tudo daria certo para suas vendas. E foi o que aconteceu. Certo dia, enquanto estava vendendo os seus quadrinhos no farol, como todos os dias, um carro encontrou e chamou Renato. Ele perguntou se aquele projeto era dele e ele respondeu que sim. O homem então sorriu e perguntou se Renato tinha interesse em publicar suas histórias em uma editora. Sem acreditar que aquilo estava acontecendo, Renato sorriu e respondeu que sim. Ele tinha muito interesse. Aquele homem era o dono de uma grande editora do país, e estava sendo lançada uma coleção de livros e revistas infanto-juvenil. E, quando viu os quadrinhos de Renato, soube que eles se casariam perfeitamente com a proposta. Os quadrinhos de Renato foram publicados, e foram um sucesso, como ele imaginava. O lucro veio rápido, a tempo de ele comprar o enxoval inteiro de seu filho. A editora também cresceu bastante com a divulgação, e rapidamente foram encomendadas novas histórias. Rita saiu do trabalho para ir trabalhar com Renato e os dois estavam felizes em ver o projeto dando certo. O bebê nasceu, e Rita deu o nome de Daniel. Ela e Renato estavam muito felizes. Eles se amavam, amavam seu filho e o lindo futuro que os aguardava. E você? Faria as mesmas escolhas que Renato? Desafiaria a empresa como Renato e Rita fizeram? Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.